Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura do livro A Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. Este livro foi-me cedido pela Cultura Editora. Muito obrigada por me terem cedido este livro. Além de ter uma capa linda, efetivamente a história é uma história que merece ser contada. Esta é a história do Hiram. O Hiram nasceu numa propriedade na Virgínia e, apesar de não ficar muito claro especificamente a data em que esta história se passa, a verdade é que pelas coisas que nos vão sendo contadas, a data a que eu cheguei foi mais ou menos no meio do século XIX e, efetivamente, quando nós vamos pesquisar algumas das pessoas e situações que são às vezes mencionadas neste livro, nós conseguimos facilmente perceber que é século XIX e deve ser mais ou menos ou na primeira metade ou no início da segunda metade do século, quando a escravatura esteve já em fases de ser abolida e, portanto, se não me engano, a escravatura foi abolida em 1865, mas posso estar enganada, porque memória não é o meu forte. E, portanto, nós temos aqui a história do Hiram. O Hiram é então uma criança que nasceu naquela propriedade na Virgínia. A mãe dele era preta e era uma escrava da propriedade e o pai dele era o dono da propriedade. E, portanto, nós temos aqui uma criança que tem uma memória fotográfica. Ele é fantástico a decorar as coisas. No entanto, há uma coisa em que a memória do Hiram está extremamente enevoada, que é a mãe. Ele não se lembra da mãe. A mãe foi levada mais ou menos quando ele tinha 9 anos. É uma das coisas que ele não consegue puxar da memória dele. Ele só se lembra das coisas que lhe disseram sobre a mãe. E ele já tinha 9 anos. A memória dele já era fantástica nessa altura. Ele sempre teve uma memória extremamente fotográfica das coisas que via, das coisas que ouvia. E, portanto, todas as coisas que ele sabe da mãe são coisas que lhe chegaram em segunda mão. Coisas que as pessoas lhe contaram, descrições que lhe fizeram, porque a mãe fazia a dança da água, que aparentemente é quando têm um jarro de água e fazem uma dança e o jarro não cai, e aparentemente isto existe mesmo, e portanto é muito interessante ver esta parte. E nós temos aqui então um livro em que o Hiram passa aqui uma infância quase até protegida, porque apesar de ser um escravo, apesar de ele viver nesta incumbência, que é o que ele chama, são os incumbidos, a verdade é que ele tem uma perspectiva bastante suave das coisas. Ele sabe que as pessoas desaparecem, as pessoas são levadas, ele sabe que as coisas não são bonitas e, no entanto, ele tem uma esperança que isso não lhe toque, apesar de ser um incumbido, mas como é filho do dono da propriedade, há efetivamente algumas coisas das quais ele é resguardado e há muitas personagens aqui que o relembram que, filho do dono ou não, ele continua a ser propriedade, ele continua a ser uma coisa que pertence a alguém, não é visto como uma pessoa, mesmo que tenha essa característica de o pai até o estimar, mas a verdade é que se ele tiver de ser vendido, ele vai ser vendido. E, portanto, nós temos aqui um livro que, apesar de falar em temáticas muito pesadas, que é o caso da escravatura e é o facto de haver pessoas a tentarem libertar-se da escravatura, nós estamos aqui numa fase em que já havia pessoas que tinham conseguido libertar-se da escravatura, seja porque os donos lhes tivessem dado essa liberdade ou porque eles a tivessem conseguido comprar. Mas isso também não era garantia de nada, a verdade é essa, porque se eles fossem apanhados na rua, havia grupos que se dedicavam a prender pessoas livres na rua, e nós podemos ver isso, por exemplo, no filme 12 anos de escravo, em que efetivamente a personagem principal era livre, mas foi apanhado na rua e foi posto em cativeiro, em escravatura e a passar por coisas inimagináveis. A verdade é que nós aqui temos, lá está, uma perspectiva, eu não diria a cor-de-rosa da parte do Hiram, porque ele tem noção de que as coisas acontecem, mas a verdade é que ele tem sempre uma perspectiva de, como o pai dele não é o pior dono possível, não é o pior proprietário possível, e até é uma pessoa relativamente acessível, ele acaba por ter esta visão de que um dia talvez as coisas possam mudar. E nós temos então aqui outras personagens à volta dele, maioritariamente mulheres, e as mulheres deste livro são personagens extremamente fortes, são personagens que eu acho que qualquer etnia que tenha passado muito tempo a ter de lutar para mostrar o valor e para sobreviver, essencialmente para sobreviver, cria mulheres fortes, porque são mulheres que estão habituadas à perda, e uma mulher que esteja habituada à perda é qualquer coisa muito além, porque
quando alguém não tem nada a perder, torna-se o pior pesadelo de quem quer que esteja a tentar domar essa pessoa. E efetivamente as mulheres deste livro são mulheres muito fortes, com personalidades muito fortes, tentam chamá-la à razão, que apesar de quererem um futuro, poder pensar num futuro, têm noção de tudo o que já perderam até ali, têm noção que têm de criar uma camada, não se podem ligar às pessoas. E se há uma falha neste livro, é uma sensação quase de distanciamento emocional relativamente às situações. E nós compreendemos o porquê, é essa questão da perda. São pessoas que estão tão habituadas a perder, porque basta a propriedade estar a passar por alguma fase menos boa, que há pessoas que vão ser vendidas. E, portanto, eles não se podem agarrar às pessoas. Não pode haver um envolvimento emocional, porque isso só significa dor no futuro. E nós sabemos que vai haver pessoas que vão ficar pelo caminho e, portanto, é uma forma de se protegerem. E, no entanto, é uma história que efetivamente nos dá que pensar. A escrita do autor é muito bonita, é uma escrita que nos envolve, é uma escrita que faz com que se leia até bastante devagar. Eu pensava que ia ler este livro muito mais depressa, a verdade é que não consegui e também não queria, porque é um livro que efetivamente tem de ser lido, apreciado e refletido. Não é um livro que seja o melhor exemplo a nível de escravatura, se é isso que vocês estão à procura. Possivelmente há livros mais a nível de não ficção e que vão dar essa perspectiva. Este livro acaba por ter aqui algumas características de realismo mágico, tem aqui fantasia. Portanto, para quem não gosta de fantasia, eu não iria aconselhar este livro. Apesar de isso não ser o foco, acaba por ser uma parte muito importante e, portanto, o facto de ter este elemento de fantasia talvez desagrade a algumas pessoas. Houve momentos em que eu fiquei a pensar que talvez o livro ficasse melhor sem isso, outras vezes pensei, não, eu se calhar devia de ver isto como um livro de fantasia e efetivamente isso ajudava, mas a verdade é que é um elemento que está muito presente e, portanto, para quem não gosta de fantasia, é possível que não goste desse pequeno pormenor da história. No entanto, é um livro sobre descobrir-se a si próprio, sobre descobrirmos o nosso lugar, sobre a liberdade, aquilo que nós estamos dispostos a perder em nome da liberdade. E tem personagens que são efetivamente muito fortes, tem personagens muito interessantes, algumas delas baseadas em pessoas verídicas, em situações reais, e portanto temos aqui um livro que é muito interessante. Eu tinha assinalado aqui só 2 frases. Curiosamente, as 2 frases que eu assinalei são da mesma personagem, e uma delas é então aqui: uma mulher não é livre se tiver de trocar um homem branco por um negro, uma mulher não deve ser propriedade de ninguém, senão de si própria. E depois tem aqui uma situação em que diz também: não é uma corrente se a escolha é minha. Nós só nos sentimos presos se a escolha não for nossa. Se for uma coisa imposta por outra pessoa, e convenhamos que a escravatura teve tudo menos uma componente autónoma, porque ninguém queria estar preso, não é? Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. É um livro extremamente interessante. Vão para ele com calma, vão para ele a pensar que é para apreciar o caminho, vão para ele já a saber que tem algumas situações de fantasia ou de realismo mágico, e de certeza que vão apreciar esta história. Tem muito para nos ensinar, não necessariamente pelo lado mais cru e cruel da escravatura, mas efetivamente dá que pensar, dá muito que pensar. A verdade é que a maioria das histórias que nós vemos sobre escravatura muitas vezes são as mais agressivas, e é normal, porque são essas que nos fazem abrir os olhos, são essas que nos causam mais impacto, são essas que nos fazem ver que como é possível que alguém tenha feito isto a um ser humano apenas e exclusivamente por causa da cor da pele. Não é normal, e portanto essas são as histórias que são necessárias chegar ao público, porque são aquelas que nos fazem mesmo sentir chocados com as situações. Aqui não há propriamente situações de choque, nós sabemos das coisas que aconteciam, e nós temos aqui uma personagem que vê as coisas de uma perspectiva muito natural. Era natural, não era natural, mas era natural, era habitual, e portanto temos aqui uma perspectiva de alguém que, sendo propriedade de alguém que não é extremamente agressivo, tem quase alguma condescendência para com essa situação, no sentido de achar que, ok, há pessoas que estão pior, e efetivamente havia pessoas que estavam pior, mas
É um livro muito interessante de ler, de explorar e deixar-nos mergulhar aqui então nas coisas que o autor nos vai passando numa escrita até bastante envolvente. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar do livro, se já tinham interesse em ler o livro, se ficaram com interesse em ler o livro. Se efetivamente o vão ler, espero imenso que gostem. Eu gostei muito do livro. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!